Hoje eu vou estar fazendo aqui uns exercíciozinhos com vocês aí para a gente ficar top em ligações químicas, ok? Se você teve alguma dificuldade, sugiro que assista os vídeos anteriores, as aulas gravadas 1, correções de atividades que nós fizemos no quadro e também, é claro, as correções de livro e tudo mais. Aqui eu vou trazer para vocês os exercíciozinhos diferentes que os do livro, mais a carinha da nossa prova, mais a carinha de vestibular, beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo, o primeiro exercício que eu trouxe para vocês aqui, ele tem bem a cara de vestibular, é um exercício simples, ele requer que você olhe numa tabela periódica, então aqui eu vou estar colocando para você uma tabelinha periódica e você vai acompanhando junto aqui para ficar um pouco mais fácil, beleza? Então, olha só, primeiro passo, materiais como os metais apresentam as seguintes, vou pegar um laserzinho aqui, as seguintes propriedades específicas: maleáveis, condutores de calor, dúcteis, pode ser comprimido, elástico, brilho característico. Aqui nós estamos falando das características dos materiais que nós vimos aí em umas aulas de slide e também no livro tem isso aí. Com base nessas propriedades, identifique entre os elementos a seguir quais são metais e marque a alternativa que contém somente esse grupo. Então, vamos lá. Você está na prova do Tiagão e você quer fazer essa prova, daí você vai chegar no vestibular, o que você vai fazer primeiro? O primeiro passo é você ler a pergunta. Em vez de ler tudo que eu fiz agora, você começa lendo assim, ó. Vamos lá, vamos ver o que está fazendo de pergunta aqui. Ah, com base nessas propriedades. Opa, beleza, você faz isso aqui. Quais são as propriedades? Ah, são essas aqui, ó. Maleáveis, condutores de calor, ductos e brilho característico. Beleza. Entre os elementos a seguir, quais são metais? Quais são metais? E marque a alternativa que contém somente esse grupo. Então, o que ele quer saber? Quer saber, essas aqui são propriedades dos metais, então ele quer saber qual desse material é metal. Aí, para nós identificarmos melhor isso, nós temos que pegar aqui uma tabela periódica e olhar uma tabela periódica, beleza? Então, beleza, precisamos de uma tabela periódica. Se nós observarmos aqui, não tem tabela periódica aqui, então eu posso te ajudar. Vamos lá. Tu pega a tua tabela periódica na tua mão e começa a olhar onde está o cobre, onde está o ferro, onde está o carbono, onde está o chumbo, onde está o argônio. Então, é o seguinte, eu olho a tabela periódica e começo pela primeira. Cobre, cobre, qual é o símbolo do cobre? Você tem que saber, não tem que procurar pelo nomezinho aqui, ó. Você tem que saber o símbolo do cobre, tá? O cobre é o símbolo Cu. Aqui, circulado vermelho, nós temos o cobre, beleza? O outro elemento que nós temos aqui é o ferro. Aí você tem que saber o símbolo do ferro, porque nas provas você não vai ter uma tabela periódica onde tem os nomes dos elementos. Então, ferro, nós sabemos que está aqui, é Fe, tá? E aí depois eu tenho que procurar o chumbo. O chumbo, nós temos que procurar ele também, tá? Na tabela periódica de vocês, o chumbo é Pb e ele tá aqui, certo? E aí depois eu procuro o argônio e o argônio ele está aqui. Beleza. O que eu quero? O argônio nós vamos fazer diferente ali, tá? Nós vamos mudar ele para uma outra cor, porque o argônio tem um detalhe que é o que eu quero chegar para vocês agora. Olha só, o argônio está aqui. Lembra aqui da escadinha do alumínio? Que eu falei, ó, alumínio, pá, faz uma escadinha assim, ó. Vocês viram que essa tabela periódica também tem? Por que está acontecendo isso? Porque é simples, tá? Esses elementos que estão aqui, então, ó, entre o verdezinho aqui, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui são ametais, tá? Então, se eles são ametais, nós temos que decorar que aqui não são metais, ou seja, responde para nós o que nós precisamos, tá? O que nós precisamos da resposta dessa questão, né? Então, beleza, tem um metal. Vamos ver aqui o seguinte, vamos ver o seguinte. Ó, cobre, ele quer saber só metais. O cobre, então, é um metal, o ferro é um metal, o carbono é um metal, o chumbo é um metal, mas argônio está de verde porque é um metal. Não é a resposta que a gente quer, ok? Está aqui o argônio. Agora vamos pegar os próximos. Nós temos chumbo, que o chumbo nós já vimos, tá? Nós temos chumbo aí nós já vimos, o chumbo está aqui, então a gente sabe que é um metal.
Temos o carbono, o hélio e o ferro. O ferro nós já vimos também que é um metal, o carbono e o hélio a gente não viu. Carbono e hélio, onde estão ele? O carbono está aqui e o hélio está aqui. Então nós temos mais dois ametais, não é a resposta. No C nós temos o cobre, cobre nós já vimos, é metal. Temos o ouro, o chumbo, o alumínio e o ferro. Temos que saber onde está, porque o ferro também nós já sabemos que é um metal, óbvio. E aí nós temos o alumínio e o ouro. Então a gente já tem a noção do que a gente quer, né? Pelos nomes a gente já conhece. Então olha só, cadê o ouro? Cadê? Aqui, tá? Cadê o alumínio? Tá aqui, ó, bem na regrinha da escadinha. Então, ó, todos são metais, beleza? Então, nós já temos aqui a resposta, porque ó, cobre é um metal, ouro é um metal, chumbo é um metal, alumínio é um metal e ferro é um metal, beleza? Como aqui nós temos esses aqui, todos são metais, e aqui embaixo esses são metais, e esse aqui, o hélio, não é metal. Aqui nós temos oxigênio, carbono, nitrogênio, hélio e argônio. Então, olha só para a gente matar aqui essa aqui. Nós temos carbono, que já falei. Opa, carbono está aqui, eu botei como um metal, mas não é um metal. Ó, carbono é um metal. Temos o nitrogênio, o hélio e o argônio. O hélio a gente já viu, né? Então, oxigênio, carbono, olha só. Oxigênio está aqui. Carbono, hélio, argônio, tá? E nitrogênio, que eu não vi, todos são ametais. Então, nós temos a resposta da nossa questão aqui. Qual é a resposta? Ele quer saber apenas os que são metais. Temos como resposta a alternativa C, ok? Então, nós matamos nossa primeira questão. Você viu que é bem simples. Você tendo uma tabela periódica, você sabe que é um metal, você sabe que não é metal, você decorou aquelas regrinhas que eu falei para você, tá tudo certo? Então, aí que tá. Quanto mais exercitar, melhor. Vamos para a próxima. Olha só, das substâncias abaixo, qual alternativa representa uma ligação entre bário e cloro? Beleza, está diretamente ligada ao que a gente falou nas últimas aulas, na lousa que eu deixei de atividade para vocês fazerem alguns exercícios para nós. O que eu faço aqui? Então, beleza, vamos lá. De novo, eu tenho que pegar aqui uma tabela periódica. Então é isso aí. Se a gente precisa de uma tabela periódica, para que a gente precisa da tabela periódica? Nós precisamos da tabela periódica para saber o seguinte: nós temos que saber aqui aonde o bário se encontra e aonde o cloro se encontra. Então, assim, onde tem o bário, nós já vimos aqui que a tabela periódica é simples. Nós temos um alumínio aqui, pá, a gente faz aquela paradinha assim, ó, para saber as cargas delas, né? Como isso aqui é gás nobre, a gente sabe que aqui é 8 elétrons na última camada. Aqui vai ser 7 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 elétrons. Aqui é 6. Aqui é 5. Aqui é 4. E aqui é 3 elétrons na última camada. Esquece esse 3, 4, 5 aqui que está errado. É outra coisa, ok? Então, o que nós temos aqui? Como nós temos aqui a família P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando eu tenho 8 elétrons, tudo certo. Quando eu tenho 7 elétrons, nós sabemos que a carga é menos 1, 6 elétrons a carga é menos 2, e assim por diante. Então, menos 3, menos 4 e menos 5. Tá? Aqui nós temos as cargas de 3 positivo, 4 positivo, 5, 6 e raramente, né, mas existe 7. Tá? Ou seja, se ele tem esse elemento da escadinha para o lado de cá, que são metal, nós vamos ter 3, 4, 5, 6 e 7. E se nós temos aqui essa daqui para cá, da direita para a esquerda, nós vamos ter desse jeito que eu acabei de falar, que é o 8, 7, 6, 5, 4, 3, ou seja, você diminui 7 de 8 menos 1, 6 de 8 menos 2 e assim por diante. Beleza, onde está o bário? Olhando na minha tabela periódica aqui, eu consigo ver que o bário ele é o BA e ele está mais ou menos não, ele está no sexto período. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele está no sexto período aqui. Como o bário está aqui, a carga é 2, 2 mais. Então, todas aqui são mais 2. Lembra que nós estamos falando só de ligações que é deste com este. Aqui os metais vamos deixar para um pouco mais depois.
porém o primeiro ano vai estar pegando isso aqui, que é fazendo o Linus Pauling para saber qual é a camada de valência deles, para saber se é carga mais 1, mais 2 ou mais 3, tá? Então nós vamos trabalhar aqui com carga mais 2. Já sabemos que o bário é mais 2. Então, se o bário é mais 2, a gente coloca aqui em cima, né? A gente escreve assim, ó, bário, e faz a fórmula iônica do bário, escrevendo aqui em cima mais 2, tá? O cloro eu não sei, tá? O cloro está onde? Então, o cloro, eu olho na tabela periódica, eu vejo que o cloro está embaixo do flúor, exatamente aqui, ou seja, é menos 1. Daí eu pego aqui e escrevo menos 1. E aí, o que eu vou fazer, então? Eu vou pegar essa carga e botar embaixo do bário e o mais 2 embaixo do cloro. A gente chama isso de regra do escorregador, lembra disso, né? Então, regra do escorregador para achar a fórmula molecular. Então, Ba1 não precisa colocar e Cl2. Então, nós já temos aqui a nossa fórmula. Ba2Cl2, Ba2Cl, BaCl2. Então, está aqui, BaCl2 é o que nós temos de fórmula. Esse aqui é o cloreto de bário. Nós não precisávamos nem saber, né, a nomenclatura, a gente tem que saber só a fórmula molecular. Tranquilo? Então, nós temos uma situação bem simples. Você viu que é fácil? Esse é o conteúdo. Você sabendo fazer a ligação do tipo iônica, molecular, eletrônica de Lewis e tal, você vai conseguir se dar muito bem nisso aí, tá? A número 3, ela representa uma ligação iônica. O que representa uma ligação iônica aqui? Cara, é simples. Eu olho onde está cada elemento e vejo se é uma ligação iônica. Lembra da ligação iônica? Ligação iônica é entre material ou compostos que são de grupos diferentes. Ou seja, eu tenho um metal com um ametal. Então, eu olho sódio e iodo. Tabela periódica. Sódio está aqui. Iodo está aqui. É um metal, é um ametal. Já sei que é uma ligação iônica. Pronto. Mas vamos ver por que o resto é, o resto não é. Ó, esse aqui eu já sei que é uma ligação iônica. Então ele quer uma representação, tá tudo certo. O HBr é uma ligação iônica? Br tá aqui. O H tá aqui. Os dois são gases, covalente, tá? H e oxigênio. H tá aqui, oxigênio tá aqui. Os dois são gases, covalente, tá? C e O. C, eu olho, tá aqui. O O tá aqui. Se é C e O, dois gases, ligação covalente. Então, ligação iônica é essa aqui entre sódio e iodo, porque eles estão em grupos diferentes. Um é metal, o outro é ametal. Aí nós chegamos na nossa resposta da alternativa A, beleza? Também é facinho essa aí, você viu que é muito fácil quando a gente sabe o que é uma ligação iônica, o que é uma ligação covalente, e você faz aquela regrinha do alumínio da escadinha que eu já ensinei para vocês, tá bom? Vamos lá, essa é difícil. Ó, as diferenças existentes entre N, N2 e N3 são por quê? Por que existe isso? Então, qual a diferença assim? Ó, eu tenho um N, tenho um N2, tenho um N3. Tá, primeiro lugar, tá vendo isso aqui? Não tem carga nenhuma, você não tem carga nenhum elemento químico que está na tabela periódica. Então, ó, você olha a tabela periódica, tá aqui, ó, N. A gente chama de elemento bruto, né, da tabela periódica. Então, ó, N é o símbolo, ok. N é o símbolo, tá certo. N é o símbolo, ok, tá certo. N é o símbolo, ok, também tá certo. E N é o símbolo, ok, também tá certo. Acabei me ferrando, né? Todas as alternativas, o N é o símbolo, então não tem como errar. Beleza, o que significa o N2? N2 representa a molécula do gás nitrogênio? Sim, representa. Sempre que tiver algum elemento químico com 2 embaixo, é o gás de alguma coisa, tá? Então, N2 representa a molécula do gás nitrogênio, tá certo? Circulo ela como certo. Ó, N2 representa a molécula do gás nitrogênio, também tá certo. Então, nós estamos aqui fazendo para a gente ver qual que vai ficar entre depois, né? N2 representa a molécula do gás nitrogênio, também tá certo. E a última, N2, representa a molécula do gás nitrogênio, também está certo. Ou seja, nós temos aqui só que saber o que significa N3-. Quando é menos, significa aqui na tabela que ele tem 7, 6, 5 elétrons e que para chegar a 8, a carga é menos 3. Ou seja, ele precisa ganhar 3 elétrons. Né? Então, vamos lá. Se ele precisa ganhar 3 elétrons, a gente vai apagar tudo isso aqui para ficar melhor, para mais bonitinho para nós.
compreender se ele precisa ganhar 3 elétrons antes de começar. Olha só, N3 representa o íon? Sim, representa o íon. Sempre que for mais ou menos é íon. O íon pode ser cátion ou ânion. Cátion é o mais e o ânion é o menos, né? Lembra disso. Então, olha só. Representa um cátion que perdeu 3 elétrons? Não, não é um cátion. Isso é um ânion, né? Então, ó. Representa o íon ânion que perdeu 3 elétrons? Tá, ele representa o íon ânion. Sim. Mas ele perdeu 3 elétrons? Não, ele quer ganhar 3 elétrons. Então, ó, representa o íon ânion que ganhou 3 elétrons. Opa, esse está mais legal. Viu a importância de saber os termos? Ó, e o último. Representa o íon cátion que ganhou 3 elétrons. Não, a gente sabe que isso aqui é um ânion. Então só podia ser AB ou AC. Ou perde ou ganha. Só que como é menos mais, menos quer ganhar. Então a gente sabe que ele, no caso, está faltando 3 elétrons. Tá? Poderia ser assim. Representa o íon ânion que está faltando 3 elétrons. Daí daria para a gente até entender que isso daria certo também. Mas, muito bem. Bem colocada essa questão. Então nós já temos a alternativa certa aqui, né? Tudo tranquilo. Só questão teórica. Você viu que dá para colocar teoria? Né? Dá para colocar a teoria numa boa? Resposta certa aí, de boa. Por isso que é legal a gente fazer assim, para a gente começar a analisar e ver e tal, de onde que vem cada coisa. Isso a gente fazia muito no reforço, né? No reforço. Mas, enfim, logo nós vamos ter essa oportunidade de novo. Olha só, lê com atenção cada afirmativa. Então, vamos ler com atenção. Podemos afirmar que estão corretas. Ó, se é corretas, eu tenho que ler realmente. As colunas da tabela periódica são chamadas de família? Então, as colunas da tabela periódica são chamadas de família? Olha aqui, isso aqui, ó. Isso é coluna, ó. Coluna 1, coluna 2. São família, pô, né? Porque isso aqui não é famílias alcalinos terrosos, gases nobres, assim por diante. Então, cara, então, ó, são, tá certo. Número 1 tá certo. Ó, certo. E a 2? A 2 é o seguinte. Os elementos do mesmo período têm propriedades químicas semelhantes? Será? Isso aqui é uma questão teórica. Ó. Mesmo período é assim, né? Na horizontal, ó. Vale? Tem propriedades químicas? Não, tem a mesma camada. Mesma camada, é diferente, tá? Então ela está errada. Essa aqui não está certa. Tá? A 3 é assim, ó. O cloro é um metal. Opa, parou já. Cloro é um metal. Cloro está aqui, é um ametal. Beleza. Gosto quando começa assim, já fala que é metal, já melhora tudo, né? Agora é o seguinte, no grupo 1, que é a mesma coisa que 1A antigo, tá? Estão os halogênios? Pô, daí me quebra, hein? Grupo 1 é esse aqui. É halogênio? Não, metais alcalinos. Halogênios é o 17, família do iodo, do iPhone. Halogênios, né? Então é isso aí. Ó, você viu que é legal? Também tá errado. Então sobrou a 5, né? Porque tem que ser a 5, tem que ser essa aqui. Ó, as linhas horizontais da tabela periódica são chamadas de períodos. Pô, maravilha. Beleza, tudo certo. Tudo dominado, né? Então, tranquilo. Você viu? Importância de saber um pouco de teoria. Nós corrigimos bastante exercício da apostila com esses termos, falando o que era cada coisa, o que era tal, as aulas de vídeo. Então, é importante a gente saber isso. Nos resumos que eu pedi para vocês que fossem fazendo aí no Sabe Mais e tudo mais. Essa é a importância de saber essas coisas. A gente consegue responder as questões depois e, obviamente, tirar uma boa nota em PAEB vestibular, né? Vamos para 6? 6. Considerando as substâncias sulfeto de hidrogênio. O que me interessa eu não sei dar nome ainda, então, ó, sulfeto de hidrogênio está aqui. Gás metano, eu já falei na última aula, né? Gás do peido, aquela coisa nada toda. Argônio, é um gás nobre. E cloreto de potássio, está aqui também. Nós temos aqui os 3 elementos aqui, tá? Quais dessas substâncias apresentam ligações covalentes? Tá, em primeiro lugar, já descarto essa. Por quê? Tá fazendo ligação com alguma coisa? Não tá fazendo com nada. Fez com nada, é só argônio, é um gás nobre, não faz ligação com nada. Então, beleza. Tá? Só aquela aí, uma exceção muito excessiva, vamos dizer assim, né? Tem que ser em laboratório para fazer alguma, alguma ligação, um gás nobre com alguma coisa. Mas não tem. É só um argônio, então não faz ligação com nada. Então, fechou. Descarto. Então, ó, descarto essa. E aí ficou a A e a D. 50% de chance para acertar. Top. Então, olha só.
H com S, C com H e K com Cl são ligações covalentes? Vou fazer o seguinte com vocês, tá? Ó, H tá aqui, tá? H com S. O S tá aqui, que é o enxofre. Então a gente sabe que é dois ametais, tá? Aí depois eu tenho carbono e hidrogênio. Carbono tá aqui, ó, com hidrogênio. São ametais de novo. Aí agora eu tenho potássio com cloro. Opa, potássio tá aqui, ó, tá? Potássio tá aqui, o cloro tá aqui. O cloro é um ametal. O potássio não é, ametal, é um metal. Então, ó, só ele que é de metal. Então, o que eu tenho que saber? A parada está no cloro com potássio. Grupo diferente, ligação iônica. Então, esse aqui, ligação iônica, tá? A gente corta, vamos botar aqui para ficar mais fácil aqui, como a gente estava antes aqui, ó. Esse aqui, ligação iônica, corta. Então, ó, o 2 e o 4 eu posso cortar, sobrou 1 e 2. Então, eu tenho que saber que o sulfeto de hidrogênio é uma ligação covalente e o gás metano é uma ligação covalente também, tá? Então, é isso aí. Tranquilo? Então, a ideia é para a gente ter aqui como fazer os rascunhos, né? Como for, vai fazendo, cortando o que a gente vai sabendo, ter certeza que é errado de cada alternativa. Por isso que é importante, às vezes, fazer as questões de vestibular. Quando a gente faz prova, a correção da prova em casa é assim que se faz. Você faz do jeito que eu fiz agora. Você vai vendo o porquê que cada questão, vai rasgando tudo, cortando tudo que for. E aí você vai selecionando e vendo o porquê de cada questão. Tranquilão? Então, olha só. 7. O dióxido de carbono. Opa, tem uma forma legal aqui para nós. É um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando esse é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a quanto? Quantas ligações covalentes tem aqui? Complicado, né? Olha só. Se eu for pensar, tá, que o carbono está aqui, o oxigênio está aqui, o outro oxigênio está ali, tenho certeza que a maioria botar essa, né? Porque é uma molécula só. Se eu for fazer a ligação de Lewis, eu olho na tabela periódica, vejo que o oxigênio está na família 16, então é menos 2. E o carbono está nessa aqui, que é menos 4. Tá? Então, olha só. Nessa... Opa, era oxigênio e carbono. Ah, tá certo. Então, olha só. Nessa parada, eu vou fazer assim, ó. 4 bolinhas para o hidrogênio, para o carbono. 4 bolinhas para o carbono. Tá bom? E eu vou fazer para o hidrogênio, o oxigênio, 6 bolinhas. 1, 2, maiorzinha, 3, 4, 5, 6. Vou fazer ligação de Lewis aqui, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desculpa aí que não dá para fazer a bolinha direito. O que eu faço agora? Eu faço a ligação entre eles, ó. Faz uma ligação covalente, faz 2 ligação covalente, faz 3 ligação covalente, faz 4 ligações covalentes, tá? Na verdade, essas 4 ligações são ditas como covalente. É uma ligação covalente, ou seja, cada ligação é uma covalente. Tranquilo? Essa é a ideia que a gente tem para a resposta. Então, a gente aqui tem esse valorzinho aqui como sendo a resposta. Olha, beleza. Acertei o gabarito. Top. Fechou? Então, cada ligação é considerada uma ligação covalente, tá bom? Tem que ficar ligado. Aqui a fórmula molecular já estava feita para nós, então por isso que eu já coloquei um carbono, né? E no meio e 2 oxigênios no lado, tá? Fiz a ligação de Lewis direto. Olha só a 8. Vamos para 8 aqui para chegar à nossa final aqui. Opa. Bem, achei. 8 é o seguinte. A figura abaixo representa um átomo de um elemento químico de acordo com o modelo de Bohr. Tá? Eu já consigo notar que a primeira camada está completa,
a segunda camada está completa e a terceira camada tem 2 elétrons apenas. Se ela tem 2 elétrons, quer dizer que a carga é mais 2, certo? Carga mais 2. Se esse elemento é X e tem 2 elétrons sobrando, 1 mais 1 dá 2, a carga é mais 2. Lembra? Se tivesse faltando aqui nessa camada aqui 1, daí seria menos 1. Teria 7 elétrons. Então, ó, aí primeira parada. Tá faltando uma palavra aqui, mas enfim. Um átomo do elemento representado pela figura deverá efetuar a ligação química com um único átomo de outro elemento, cujo símbolo é o quê? Então, ó, um átomo do elemento representado pela figura deverá efetuar ligação química com um único átomo de outro elemento. Então, assim, qual é o elemento que ele poderia se ligar? Ele poderia se ligar com o carbono? Poderia se ligar com o flúor? Com o fósforo ou com S? Vamos pensar que o elemento X seria qualquer um desses elementos aqui, da família 2, porque é carga mais 2. Eu vou botar aqui o cálcio, tá? Ca. Se eu colocar cálcio, vou fazer aqui no cantinho, cálcio Ca, eu sei que é mais 2, tá? Eu posso, para eu fazer uma ligação, ó, tem 2 pontinhos, eu preciso de 2 elementos. Se eu colocar o elemento flúor, que a carga é menos 1, quantos flúor eu vou ter que colocar? Tem que colocar 2 flúor. Faz um flúor para cá, daí joga 7 elétrons, pá, 2, 4, 5, 6, 7. Daí um se liga, daí faz o outro flúor, faz mais 7, o outro se liga. Ó, dois elementos, ele quer um único, então não dá para ser o flúor. Tá? Então aqui, flúor descarta, porque é um halogênio. Então, se eu colocasse o carbono descarta, porque tem que ser 1 ou 2, porque a carga é mais 2, então eu pego um dessa família, ou pegava dessa, só que dessa aqui eu já vi que faz 2 ligações. Então, se eu pegasse o fósforo ou o enxofre, daria? Fósforo não daria, porque está na família que é de 3 ligações, que é menos 3. Então, sobrou qual? Sobrou enxofre. Ó, a gente coloca aqui como sendo enxofre. Pronto. Então, se eu pegar um elemento que seja o cálcio, qualquer elemento daquela família, que a carga é mais 2, e eu pegar e juntar com o enxofre, que é da família 16, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter 6 elétrons. Como o cálcio é mais 2, eu tenho que colocar 2 pontinhos, eu faço a ligação que eu quero, perdendo os elétrons e fazendo com que o enxofre fique com 6. É só isso aí. Beleza? 9. Os elementos X e Y têm, respectivamente, 2 e 6 elétrons na sua camada de valência. Quando X e Y reagem, torna-se um composto. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, para chegar a 2, menos 2. Se ele tem 2 elétrons, a carga é o quê? Mais 2. Tá? Porque senão a gente colocar, ou poderia ser menos 6. Menos 6 é muito, então a gente sabe que não tem. Então, de 6 é menos 2 e a outra é mais 2. Se eu fazer alguma coisa de ligação, pegar o x, que a carga é mais 2, tá? E reagir com o y, que a carga é menos 2, e aí eu faço a regra do escorregador pegando essa carga, colocando aqui e essa aqui, eu vou ter só x e y, porque x2, y2, eu fatoro por 2, fica xy. Então, aí nós temos xy. Beleza? Se eu tenho x e y, eu posso pensar que é esta carga aqui. Mas você está vendo que aqui tem x mais 2y menos 2, então, na fórmula iônica. Então, eu tenho que saber o que é. Se esse composto forma uma ligação covalente ou uma ligação iônica. Então, assim, como ele é um x, o x mais 2 é daqui, e o menos 2 é daqui, eu tenho um composto do tipo iônico, tá bom? Porque não está no mesmo grupo, grupo diferente. Se o composto é diferente,
eu tenho um composto iônico de forma X, 2 mais, Y, 2 menos, tá bom? Nossa última questão é essa daqui. Vamos ler a pergunta? Considerando que o flúor, utilizado para este fim, aparece na forma do fluoreto de sódio, a ligação química existente entre sódio e flúor. Não precisa nem ler o resto, ó. Sódio e flúor é o quê? Tá? Sódio e flúor, Na. Tá aqui, flúor tá lá, juntos dois, um grupo que é ametal com um grupo que é metal, eu tenho ligação iônica. E aí, nós já temos a resposta que é A. E tudo certo. Legal? Beleza? Espero aí que vocês conseguiram entender um pouquinho essas 10 questões que a gente conseguiu fazer detalhadinha aqui. E qualquer dúvida, nós estamos aí na aula Zoom agora gravada para que a gente possa tirar essas dúvidas aí diretamente comigo ao vivo, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço e tchau, tchau.